estou recebendo aqui uma dupla que já faz bastante sucesso, inclusive nas redes sociais, e hoje vai conversar com a gente, o José Braz Lopes. Tudo bem, José? Boa tarde. Tudo bem? Prazer te receber aqui. Obrigado, igualmente. E o José Braz Lopes Júnior, que também é educador financeiro. Boa tarde, prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado, prazer é meu. Os dois são educadores financeiros, falam sobre isso, e eu quero começar perguntando, vou começar já com uma pergunta pessoal, que é, você se tornou também educador financeiro acompanhando os movimentos que seu pai fazia? Isso contou muito? Ah, com certeza, né? Porque a gente vê, tudo é uma questão de hábito, né? E essa é um ponto, a maior dificuldade das pessoas economizarem é criar o hábito. E quando você vem de uma família que tem esse hábito, obviamente que é mais simples. Eu começo por essa pergunta porque já há muito tempo a gente tem falado sobre educação financeira nas escolas. O quanto, por mais que haja um movimento de educação, as crianças aprendem pelo exemplo. Não é difícil a gente ver exemplos de pais que falam para os seus filhos: eu não tenho dinheiro para comprar isso. E a criança fala: passa o cartão, dá um cheque. Antigamente, na minha época, era muito mais dar um cheque, né? Agora se passa o cartão, porque as crianças estão observando tudo. Hoje, quando a gente fala em adultos, a gente fala em reeducação financeira. Mas se a gente conseguir educar as crianças, vamos pensar num futuro ainda melhor para o Brasil, não? Sem dúvida. A gente pensa que o grande problema é que, efetivamente, nós não temos educação financeira nas escolas, da forma que deveria ser dada. As escolas, elas nos ensinam a uma determinada profissão, para você começar a trabalhar, ganhar dinheiro, etc. e tal. Só que não nos ensinam a fazer um bom orçamento, a planejar a vida para você materializar teus sonhos, porque senão o sonho só fica no sonho, né? E também, que é muito grave, não nos ensinam a fazer investimentos respeitando o nosso perfil, o perfil de cada um, e o que é adequado para atender aos sonhos das pessoas. E eu quero já fazer uma pergunta para vocês, com o momento que a gente vive no país, inclusive já foi liberado para algumas pessoas, aquele valor referente ao fundo de garantia que vai ser liberado. Então, para alguns, mas é só isso, mas é tudo isso, é R$50, é R$500, enfim, a minha pergunta é, para uma família que já está endividada, porque hoje a gente está falando de milhares e milhares de pessoas desempregadas, em um contexto que muita gente está endividada, um contexto em que muita gente já está negligente. Esse dinheirinho que cai na mão pode ser uma boa ou pode ser um problema? Quem começa respondendo, por favor? Sem dúvida que um dinheiro que cai na nossa mão é muito positivo, né? Mas não é esse dinheiro que vai trazer a solução. Não é a gente ganhar mais que vai ser a solução. Todos nós aqui já ganhamos metade do que a gente ganha hoje. Verdade. E hoje ganhando o dobro, será que a gente está melhor? Então, independente do dinheiro que caia na sua mão, você precisa, eu sei que é chato, eu sei que as pessoas fogem disso, parar, fazer um orçamento, ver quanto você gasta, ver quanto você ganha e ver para onde vai esse dinheiro. Obviamente que se você formou uma dívida, você tem que pagar essa dívida, mas também, será que vale a pena você pegar esse dinheiro e pagar a dívida do cheque especial? Será que não vale a pena você refinanciar essa dívida? Não é tão simples assim. Então você vai pegar o dinheiro, vai pagar... Você tem mil opções, né? O que você faz com ele? Primeira coisa é fazer um orçamento para entender quanto você ganha. Tem gente que não sabe quanto ganha. Verdade. E quanto você gasta. Esse é o primeiro passo. Esse momento é assim, a hora que cai o dinheiro na mão da pessoa, aquela pessoa que está endividada, e são os milhões de pessoas, infelizmente, no Brasil, eu já ouvi muita gente falar assim: pega o dinheiro e corre, paga a dívida. Primeiro, que dificilmente esse dinheiro que está entrando para as pessoas será suficiente para amortizar a dívida. Acho que a primeira ação que ela tem que fazer é pegar o dinheiro, chamar a família e pensar no que ela vai fazer. Primeiro que se ela tem dívidas, provavelmente ela tem dívidas, sei lá, no cartão, na loja, no cheque especial, um monte de coisas, né? Infelizmente, ela tem que ver em termos de prioridade e, principalmente, negociar essa dívida. Tem que pagar, mas tem que negociar em função dos juros que nós vivemos. E escolher como essa dívida vai ser paga, Exatamente. Né? É lógico que a gente vai falar já sobre economizar, mas quando a gente fala em pelo menos 13 milhões de pessoas desempregadas, um levantamento que é feito de maneira anual, então muitos especialistas apontam que talvez 25, 26 milhões de pessoas estejam desempregadas ou foram trabalhar em outra área, estão vivendo do que a gente chama de freelancer ou de bico, né? Essas pessoas provavelmente vão se endividar. Se elas tinham, e aí, se elas já tinham alguma dívida que estava controlada, por exemplo, a compra de uma casa, a compra de um carro,
Uma pessoa que, de repente, era o maior ganho daquela casa, desempregada há 2 anos, não vai conseguir manter um financiamento, por exemplo, não é? Então, aí, quando esse valor cai, e daqui a pouco também algumas pessoas recebem o valor do imposto de renda, né? Que é devolvido aquele valor retido da fonte, e daqui a pouco tem 13º, é um dinheiro que, se a gente não souber gerir bem, ao invés de aproveitar, a gente pode perder, não é mesmo? Sim. Assim, precisa um momento parar tudo, respira, faz o teu orçamento doméstico. Nós vamos falar muito aqui de economizar ou de salvar dinheiro, porque senão você vai passar a vida inteira recebendo dinheiro e isso não é a solução. A solução é você, já me antecipando, é você viver um passo atrás do que você pode. Normalmente a gente vive sempre um passo na frente do que a gente pode. Exemplo grande, você pode comprar um carro de 30 mil reais, você compra um de 50. Você pode comprar um apartamento de 300, você compra um de 500. Porque você conta a sua parcela, né? Vai que vai. Um exemplo pequenininho, que aí muita gente faz. Você pode comprar uma calça jeans de 100 reais. Ainda bem que você não falou de sapato. Tá bom. Que sapato ia ser Nós estamos vacinados. Você compra uma de 200 e aí você fica pagando. Então, assim, se você não mudar estes hábitos, pode surgir do dinheiro. pequeno pro grande, né? Pode ser 13º, fundo de garantia, que essa não vai ser a solução. Pra gente começar pelo começo, literalmente, como que eu descubro de fato qual é o orçamento? Porque tem gente, inclusive, que pega ali o valor do cheque especial e agrega ao salário e pensa que ganha aquilo. A pessoa ganha 2, aí ela tem um limite no banco de mais 2 e isso não faz o menor sentido, mas eu tô dando um exemplo do que acontece. Inclusive, o banco liga para te oferecer aumentar esse limite, muitas vezes, que é além do valor que você ganha, que você recebe, e essa pessoa fala que ganha 4, mas na verdade o que ela recebe é 2, né? É por aí que a gente tem que começar, por esse diagnóstico? Olha, a primeira coisa, o primeiro impeditivo que se tem, quando você fala para uma pessoa, você tem que fazer orçamento. Ela, isso é ruim, isso vai me dar dor. Difícil. Isso é chato? Porque é chato, porque ela vai conhecer a realidade dela. Não quero nem saber, né? Exatamente. O segundo ponto é esse, que a pessoa, quando você ganha o X, mais o cheque especial, mais o que sobrou o mês passado, vamos supor que tenha sobrado alguma coisa, não, essa não é a conta. Não é o que sobrou, porque o teu mês tem que acabar 0. Você ganha 3 mil e você está entre gastos e investimentos, tem que dar 3 mil. Não pode dar mais nem menos. Se sobrou alguma coisinha, aumenta o investimento. Para quê? Para que no mês seguinte você volte a trabalhar com os 3 mil que são do seu salário. Então o ideal é que também não sobre. O ideal é que, se sobrar, você sabe exatamente aonde você vai investir esse valor que Exatamente. Porque se sobrar, né? E a palavra sobra não é legal porque nos remete a coisa ruim, né? Sobrou comida, sobrou isso, vai estragar, não é verdade? Então você tem que pegar, entre aspas, esta sobra, transformar em investimento, porque é dessa forma que, inclusive, você vai trabalhar com uma coisa que nós estamos falando em outras palavras aqui, com comportamento. Na medida que você muda o seu comportamento e cria o hábito de fazer orçamento, ver a tua situação real e, principalmente, onde você pode agir, porque certamente existem desperdício no seu orçamento, no seu dia a dia, que você pode, e a gente vai falar isso daqui a pouquinho, você pode mudar sem perder 1 milímetro da qualidade de vida, porque também não tem sentido perder qualidade de vida. Entendeu? Então é identificar. Como saber fazer isso, né? O básico do orçamento é identificar qual a tua situação. Estou devendo, estou 0 a 0, ganho gasto ou estou com superávit, né? 2, identificar onde são suas despesas. Isso é fundamental para que a gente possa trabalhar nessas despesas, sem perder qualidade de vida, e transformar o que nós chamamos de gastos tolos em investimentos. No começo eu vou ter que anotar tudo? Como é que começa isso? Tem que anotar. Eu acho que o ideal é assim, mas já que é chato fazer o orçamento, a gente brinca dizendo o seguinte: tudo que você sai de casa, coloquei gasolina, pede o ticket, comi um pão de queijo, pede o ticket, vai pegando. Fica mais fácil do que anotar na hora. Tudo, exatamente. Né? Aí você pega aquilo lá e chega em casa e joga numa gaveta, numa caixa de sapato, faz o que você quiser. Legal. Fez isso uma vez por semana, supostamente no domingo, você pega aquilo, separa entretenimento, gasto pessoal. E se várias pessoas moram, então o casal faz isso, se o filho
o pai dá dinheiro pro filho comprar as coisas, o filho também faz, coloca tudo no lugar, vai colocando todas essas notinhas, E aí setoriza isso, ou seja, isso aqui é entretenimento, isso aqui é gasto pessoal, isso aqui é mercado, enfim. Vai lá, lança numa planilha simples, um papel. Para fazer isso, você vai gastar 10 minutos, né? E se você acha que começa chato, faz o seguinte, pega um copo de Guaraná, um amendoim, para você fazer aquilo com prazer e não como eu tô me punindo. Pode ser um chocolate? Pode ser um chocolate. Pode. Interessante assim, Um sorvete. os ricos não fazem orçamento doméstico. Porque eles já sabem onde eles gastam e quanto eles ganham. Então, quando a gente fala sobre isso, por 3 meses. Exatamente. No 4º mês, depois que a pessoa já aprendeu, não pensa que vai ter que fazer isso pela vida inteira, né? Você vai ter que aprender isso, né? E depois que aprendeu... E essa é mais ou menos uma média legal por 3 meses. No 4º mês, você não precisa mais fazer. Você encontrou o equilíbrio. Eu vou pensar nos gastos grandes. Eu acho que são boa parte dos gastos em que o brasileiro mais deposita dinheiro de fato, que são casa e carro, e que eu percebo também fazer parte da nossa cultura. Quase todo mundo tem o sonho de ter a casa própria, de ter um carro quitado, e boa parte dos brasileiros precisa de financiamento para isso. Vários especialistas vêm levantando e trazendo até algumas contas que fazem a gente pensar, será que compensa mesmo comprar o carro? Será que não é melhor morar de aluguel do que comprar a casa? E aí, gente? Bom, a gente mora de aluguel. Conta mais! Então é um exemplo real, porque primeiro que assim, isso é muito importante falar, o apartamento, o carro, não é só matemática. Envolve outras questões também. Até como sentimentos, total, sentimental. Você entra num apartamento decorado na planta e tem vontade de levar 2. Aí a hora que você compra, ele vem sem piso, né? Exato. Então, assim, falando só de números, né, que é a nossa área aqui, não faz o menor sentido. O apartamento que eu moro, ele vale mais ou menos 600 mil reais. Esses 600 mil reais, ao invés de eu comprar esse apartamento e imobilizar o dinheiro, eu deixo ele aplicado num negócio chamado fundo imobiliário, que é imóvel da mesma forma, e eu recebo todos os meses em torno de 4 mil reais por mês. O que é esse fundo imobiliário? É você investir em imóvel através da Bolsa de Valores. Então você compra um pedacinho do shopping Higienópolis, do shopping Cidade Jardim, de um escritório, de um hospital, e você recebe aluguel dos lojistas, por exemplo, no caso do shopping. Sensacional. E o dono do meu apartamento, tomara que ele não esteja assistindo, ele tem 600 mil reais num apartamento que ele não sabe se eu vou pagar o aluguel, se eu vou querer mudar, para receber quanto? 2 mil reais. Então eu tenho 600 mil, recebo 4 e pago 2. Para que eu vou gastar o meu dinheiro? Ele já tá te gerando, né? Ele já está me gerando. Essa devolução dos juros, né? Que me dá de mudar qualquer... Mas assim, matematicamente falando. A gente sabe que tem um sonho, e aí eu quero fazer uma pergunta para vocês já sobre futuro, portanto, porque quando eu comecei a conversar com algumas pessoas e fazer essa conta, eu já falei isso para os meus telespectadores, quando eu e meu marido casamos, nós compramos uma casa, mas hoje, se a gente agora fosse casar, a gente não teria comprado, porque eu e meu marido, a gente é muito livre, a gente quer morar aqui, aí a gente quer morar lá, e a gente aluga apartamento para nossa casa para alugar, e a gente volta para nossa casa, e mesmo com o nosso filho, a gente é assim. Meu marido trabalha com hospitais, então daqui a pouco ele tá lá, a gente muda para lá, daqui a pouco ele tá aqui. Também tem muito a ver com o estilo de vida, isso, não é verdade? Totalmente. É assim, se a gente for falar exclusivamente sobre o aspecto financeiro, não vale a pena. Nem ter a casa própria e muito menos você ter uma casa de campo, uma casa de, sei lá, de veraneio. Foi esse tempo, né? Não tem a menor chance disso. Infelizmente, está enraizado em muitos brasileiros. O sonho é a casa própria e o apartamento na praia, né? Exatamente. Ou no campo, não é verdade? Exatamente. Só que assim, o que a pessoa pensa? Eu trabalhei, consegui comprar minha casa, mesmo que foi financiado, aí comprei um apartamento na praia, eu tô meu sonho. Só que o que ela está arrumando para si? Uma algema de ouro. Porque para ela sustentar aquilo, ela tem que passar a vida toda trabalhando. E ela não tem, na verdade, na nossa opinião, a coisa mais importante do mundo, chamada tempo. Ou seja, ela tem tempo, só que não sabe usar. Então ela não fica com a família dela, porque ela tem que trabalhar 10 horas por dia, ela vê o filho nascer, daqui a pouco o filho fala, pai, vou casar, né? Mãe, vou casar. E você fala, nossa, mas você é uma criança ainda. Você não conviveu, você perdeu fases da vida que você não retoma mais. De repente,
compensa, e aí agora eu sei que vocês falam da questão matemática, da questão financeira, mas aproveitando até a experiência de vida, e aí eu quero te perguntar sobre isso. Às vezes não compensa baixar o que aparece ser baixar esse padrão, ganhar um pouco menos, parar de fazer tanta hora extra e ter qualidade de vida? Eu falo, experiência de vida fica comigo, né? Um pouco mais, né? É assim, a gente fala muito isso para uma classe, serve para todos, mas para a classe médica. Por quê? Porque o médico, normalmente, ele tem um padrão de vida alto, né? Falou que seu esposo trabalha com médicos, ele é administrador de Então, assim, você vê médico ganhar muito dinheiro, mas nós vemos também muito médico que ganha muito dinheiro estar endividado. Qual que é a solução que ele dá? Fazer plantão. Então, se afasta da família, se afasta dos amigos, se afasta da vida. Então, é muito melhor ele fazer o que nós estamos falando desde o início aqui. Faz o orçamento, vê onde está gastando de forma tola, ou seja, está um passo à frente do que realmente deveria estar, planeje a sua vida para que ele faça o contrário. Conforme for passando o tempo, mas não precisa esperar 50 anos, vá desacelerando para te sobrar mais tempo ainda. Se você fez isso, planejou de forma adequada, com certeza você vai ter condição financeira de manter ou melhorar ainda mais a sua qualidade de vida no futuro. E agora para as pessoas que estão nos assistindo, que vão começar a fazer do jeito que vocês falaram, até agora todo mundo tinha ensinado coisa muito difícil, negócio de anotar toda hora, de baixar aplicativo, baixar planilha. Faz desse jeito, vai pedindo a notinha aí que geralmente você acaba pegando mesmo e depois joga fora. Limpa a carteira para não ter outras. Já começa agora a juntar todas essas notinhas, começa no dia de hoje desse mês. Nesse mesmo dia do mês que vem já dá pra gente ter um primeiro levantamento, certo? Diagnosticou, percebeu que realmente estamos gastando demais. Sabe aquele cafezinho da tarde? Tá gastando, sei lá, 200, 300 reais por mês com isso, porque eu acho que os números devem ser assustadores, Sim, né? Com bobagem. Assustadores. É muito interessante quando a gente começa a falar, a maioria das pessoas pensam assim, mas eu ganho pouco. Comigo não dá. Eu já olhei. E aí a gente tem várias dicas para você, que é o que a gente chama de salvar dinheiro ao invés de economizar. Economizar traz restrição, é muito ruim, todo mundo foge. O que é salvar dinheiro? É você cortar gastos que não alteram a sua qualidade de vida. Por exemplo, eu acredito que grande parte tem conta no banco. Hoje você consegue abrir conta num banco digital que você não paga tarifa nenhuma. Você vai salvar 30, 40, 50 reais por mês e mais a anuidade do cartão de crédito. Tem essas réguas, esses filtros de linha com essas tomadas. Se você comprar um negócio desse, colocar perto da sua televisão e plugar lá a TV, se você tem TV a cabo, o Wi-Fi, e apertar um botão quando você vai dormir e quando você vai trabalhar, 30% na conta de luz. Para quem tem carro com seguro, você vai no restaurante, do lado tem uma vaga na rua. Você coloca no manobrista, provavelmente ia colocar naquela vaga. Você salva dinheiro sem perder qualidade de vida. Mas aí vem o grande pulo, porque muita gente faz essas coisinhas, né? Você deixa de ir no restaurante para levar uma marmita de segunda. Mas você faz o que com esse dinheiro que você salvou? Nada. Gasta de outro jeito errado, se bobear, né? Então não adianta Gasta nada. com doce, né? Gasta com cafezinho da tarde. Qual que é a grande dica? Você abre uma conta de investimento, você salvou 20 reais, já imediatamente pega esse dinheiro e transfere para tua conta de investimento. Não tem tarifa, você não vai pagar TED. Você salvou a conta de luz, já pega, porque isso vai te fazer criar o hábito. E aí você vai ver essa conta de investimento engordando. Mas onde que eu vou chegar com 20, 30 reais? É melhor que nada. E olha, se tem uma coisa que é bacana quando você começa a investir, a separar algum dinheiro, é você dar uma olhadinha e ver que esse dinheiro está crescendo. Isso é gostoso, né? E eu uso muito fundo imobiliário como exemplo. Isso não é uma dica sobre investimento, porque depende do perfil e de sonho de cada um. Mas o fundo imobiliário é legal porque imagina que você comprou um fundo imobiliário do shopping Cidade Jardim, né? Que é bonitão, chique pra caramba. Você comprou lá 100 reais. No mês seguinte, você vai receber um aluguelzinho.
Quem que pagou esse aluguel? As lojas que estão lá. Aí você vai andar no Shopping Cidade Jardim, Isso você pode aqui é um até pedaço pensar, meu. talvez eu não tenha dinheiro para comprar muita coisa aqui, mas isso aqui é meu, um pouco meu, né? E você, é muito bacana, você, por menor que seja, não fiz nada e pingou um dinheiro na minha conta. Quando a gente fala, vamos passar então para esse momento em que eu consegui descobrir o que está acontecendo de errado. Como você falou no começo, eu vou já perceber, vou perceber que dívida eu já devo pagar, o que eu vou renegociar. E eu acho que em alguns casos, a gente pode até marcar um dia para falar sobre isso. Vale a pena trocar uma dívida por outra, não vale? Em alguns casos, de repente você pegar um montante. Mas isso tem que ser bem visto, né? Porque às vezes você vai conversar com o gerente do banco que ele te oferece o melhor, né? Não dá para você pedir conselho para alguém que é profissional, que é competente. Mas que já representa uma empresa. Ele ganha dinheiro se o banco ganha. Né? Então é bom procurar um consultor se a pessoa está muito enrolada, né? Educação financeira. Você não precisa simplesmente confiar no que nós estamos falando. Você precisa aprender para não depender de ninguém. E é isso que pouca gente faz. E aí, vamos imaginar que essa pessoa está pensando. Mas, mesmo fazendo tudo isso, a sobra do que tem aqui na minha casa é pouca. Vamos imaginar que de algumas famílias que estão nos assistindo aí, essa sobra é R$300 por mês, tá? A pessoa ganha 3 mil... sobra R$300, paga todas as contas, paga todas as dívidas bonitinho, sobra R$300 ali. Ela colocou ali que uma vez por semana ela vai sair para comer fora. Vamos pensar um pouco em algumas coisas que dá para as famílias fazerem. Não é para sobrar esses R$300? Como que eu escolho? O que eu vou fazer com ele? Ou até para quem já hoje vai receber esse valor do fundo de garantia e essa pessoa não está endividada e ela fala, olha, vai cair esse dinheiro. Uma mulher talvez pode pensar, já sei que sapato eu quero comprar. Um homem pode pensar, eu já sei que eletrônico eu quero comprar. Mas compra e aí? De R$300 pelo menos, né? Não é verdade, vai comprar de 500, né? Mas o que eu faço com esse dinheiro que está sobrando? Primeiro vamos quebrar um tabu. Muita gente acha que para fazer investimento você precisa de muito dinheiro. Na verdade, você precisa partir de R$40, R$50. Menos do que você precisa para abrir uma conta na caderneta de poupança, que é um horror. Que é um rendimento mínimo, Esse é péssimo. Investir em poupança, via de regra, você perde dinheiro. Então, é o pior lugar para você colocar ali seu dinheiro guardado. Pior, né? Porque você investe, tem pior, né? Tem título de capitalização. Capitalização é pior. Mas assim, em termos de aplicação, você aplica na poupança, só que as pessoas não sabem que tem que descontar a inflação. Se ela rendeu menos, você perdeu dinheiro. Né? Porque você não consegue comprar a mesma coisa amanhã com o dinheiro de hoje. Então, assim, tem investimentos mais seguros do que a poupança que você investe menos do que ela. A poupança é 100, tem título do Tesouro que é R$50. Só que a primeira coisa, quando você fala, bom, vou mudar minha vida, você tem que fazer uma coisa chamada colchão financeiro, que é você reunir. Na nossa ótica, tem outros consultores, analistas, que pensam diferente. Você tem que pegar 12 meses das suas despesas. Então, eu tenho despesa 2 mil. Então, você tem que pegar 24 mil, 12 vezes 2, e investir em renda fixa, ou seja, aquilo que não tem chance nenhuma de você perder dinheiro. Por que isso? Não só para uma emergência futura, e eu não gosto de olhar o copo meio vazio, ou seja, eu não fico pensando em emergência, eu fico pensando que, de repente, isso pode me dar a chance de ter uma grande oportunidade de eu ter o dinheiro. Tá? Então, eu pego esse dinheiro e aplico por 12 meses, 300 hoje, 300 o mês que vem, assim sucessivamente. Então, se você pensar, não tem esse montante de 24 mil, calma. Vai ali nesses 300 em 300, 200 em 200, seja quanto for aí. Perfeito. Se de repente para você está sobrando mais, está sobrando 1.000, pode também investir esses 1.000. A ideia é primeiro conseguir esse valor. Esse colchão financeiro. Eu junto esse... Então, se tem mês que deu para colocar 1.000, mês que só deu para colocar 200, eu preciso primeiro esse valor que é 24 vezes o meu... 12 vezes o meu gasto, exatamente. Certo? É a partir daí que eu vou partir para os outros investimentos, é isso? Aí você define o sonho. Aí eu quero comprar uma casa, eu quero viajar, eu quero, sei lá... um carro? Um carro. Então eu vou destinar, suponhamos, depois de fazer o colchão, eu vou destinar 30% da minha capacidade de poupança, que é a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Então eu pego 30% e é para o meu sonho da casa, 20% para o carro. E isso, cada sonho tem um investimento específico. Por quê? Pelo tempo.
casa, eu vou comprar daqui 5 anos, eu não vou investir para resgatar amanhã, eu vou investir para... Posso deixar em alguma coisa Isso, que tem renda um mais rendimento sem maior. poder mexer. Perfeito. Agora, viagem eu quero fazer ano que vem, então não dá para colocar numa coisa, numa aplicação de 5, 6 anos. Perfeito. Agora, tem várias perguntas chegando aqui para nós e uma delas é interessante, que é da Ângela de São Paulo, e ela quer saber se aplicações na Bolsa de Valores como essa do fundo imobiliário, é importante também pagar o imposto. Como é que funciona isso dessa renda? Por exemplo, Bolsa de Valores e fundo imobiliário que a gente citou. Fundo imobiliário você compra imóvel e você recebe aluguel destes imóveis. O aluguel que você recebe não paga imposto de renda. Essa é outra grande razão, porque eu acho que não faz sentido você, por exemplo, comprar um imóvel e alugar para investir. Não paga imposto de renda. Você vai pagar o imposto quando você vender estes imóveis através da Bolsa de Valores. Então, se você quiser vender essas ações, são ações? São cotas. Como se fossem ações. São cotas. O nome é cotas, como se fossem ações. Apliquei 10 mil reais, por exemplo, recebo aluguel todos os meses, não paga imposto. Esses 10 mil valorizou para 12 mil, você paga 20% sobre o lucro. Perfeito. No mercado de ações, você paga 15% sobre o lucro. Esse fundo imobiliário especificamente tem altos e baixos também? Tem, porque é imóvel. É imóvel da mesma forma. As pessoas têm um pouco de medo do fundo imobiliário De Bolsa de Valores de um modo geral, por causa disso, pelo não? motivo da transparência que deveria ser bom. O teu apartamento... Eu tô vendo o que tá acontecendo, o teu né? apartamento, a tua casa, sobe e desce de preço todos os dias. Você não vê isso, né? Mas você não vê, você só vai ver o dia que você vender. E na Bolsa de Valores, é um aplicativo, né? Você tá acompanhando, né? Então aquilo gera um estresse. Então a gente fala assim, ó, fórmula mágica simples para ganhar dinheiro. É a mais fácil do mundo. Invista um pouco todo mês e foca no longo prazo. O mesmo tanto todo mês é importante? Fala um pouco pra gente sobre essa periodicidade. É importante poupar todo mês? Como que a gente se organiza para isso? Eu acho que é uma questão Salvar dinheiro, né, que vocês falam? Salvar dinheiro. É uma questão de comportamento. Nós não pagamos todo mês o celular, não pagamos o aluguel. Então, assim, eu vou me pagar, eu vou fazer um boleto, né, através do banco digital, onde eu faço o meu investimento. Esse mês eu consegui investir R$1.000. Fiz orçamento, planejamento e vejo que dá para aplicar R$1.000 todo mês. Ótimo. Esse mês entrou 13º, entrou um extra, sei lá. Ótimo, não vá correndo gastar. Aumente os seus investimentos. Não, mas aquilo é importante, estou precisando. Vai lá e compra, não perca a qualidade de vida. Agora, não é uma regra que você, coloquei 1.000, tem que ser 1.000 todos os meses, né? Pense sempre que o que você está fazendo não é uma autopunição, é te liberar no futuro para que você tenha ainda melhor qualidade de vida. Só um detalhe, nós falamos de ações, as pessoas, a grande maioria dos brasileiros não gosta de ações porque acha que é risco. E aí a gente pergunta, mas o que é risco? Risco é perder dinheiro? Mas se na poupança eu aplico e perco dinheiro, porque se eu apliquei, deu 10% de juros, suponhamos, e a inflação foi 12%, aqueles meus R$1.000 não vale mais 1.000. Eu não compro um sapato, né, que era 1.000, o ano que vem por 1.000, porque vai estar mais caro. Então, assim, risco é desconhecimento. Qualquer país desenvolvido, mais da metade da população, como os Estados Unidos, o investimento é em Bolsa de Valores. Não, e é interessante também, rapidinho... Por favor. Bolsa é arriscado, não, bolsa eu perco dinheiro. Aí você fala assim, o banco ganha dinheiro? Muito, né? Ganham demais. Compra ação deles. Você gasta dinheiro com farmácia? Meu Deus, tá um absurdo, a farmácia é muito caro. Eles são ricos? Sim. Compra ação, custa R$5. Shopping, lojas de departamento, você pode comprar ação de tudo. Por que se perde dinheiro na bolsa? Imediatismo. Como que eu escolho, então, o que fazer com esse... Vamos pensar que talvez existam pessoas que têm um montante, até porque muita gente foi mandada embora, não tanta gente assim, mas algumas pessoas foram mandadas embora e não conseguiram talvez se recolocar, mas abriram um negócio que já começou a dar certo. Então, aquele dinheiro ali que ela pegou está guardado. Às vezes um montante de 10, 20, pessoas que trabalharam por 30 anos foram mandadas embora. Então, tem gente ali com um bom valor ali, para de repente investir de uma vez. É diferente a escolha se eu vou investir
20, 30, 40 mil reais de uma vez, se eu vendi uma casa e quero investir os 500 mil de uma casa, ou se eu vou poupar 300 reais por mês, é diferente essa escolha? Sem dúvida, sem dúvida. É bem personalizado. Depende do teu objetivo, depende do teu sonho. Se você tem 500 mil reais para investir na bolsa, você jamais pode investir os 500 mil reais de uma única vez. Você pode comprar a ação de um banco e a gente sabe que o banco sempre ganha dinheiro. E se cai uma bomba que a gente não sabe? E se acontece... E aí os 500 mil virou 250 mil reais. Pode acontecer, vai recuperar, mas aí você não tem mais dinheiro para comprar. Então assim, depende de vários fatores. É isso que um consultor faz, né? Entender você, o teu sonho é diferente de uma pessoa que mora com os pais, de quem tem filho. Aliás, chegou aqui uma pergunta pra gente, que é é da Márcia. Obrigada, Márcia, pela sua participação. Qual é a idade certa para ensinar a educação financeira para as pessoas? Ou para a pessoa começar já a poupar, porque cada fase da vida pede uma coisa diferente, né? Sim. Primeiro, nós partimos do pressuposto que passar a educação financeira tem que passar com simplicidade, sem economês, em português, porque existe um fosso enorme entre as pessoas e o mercado financeiro. Né? Então, você tem que passar dessa forma. Sendo assim, a partir de 15 anos... né? Na live de ontem tinha meninas de 13 anos, né? Pois é. Já... começando que é sensacional. E já me perguntaram, Brasil, e o máximo? Não existe. Se uma pessoa que já nos acompanha tem 84, 85 anos, fala, mas agora, minimamente, ela está ativa, viva e está deixando um legado. Porque provavelmente o filho, o vizinho, o sobrinho está falando assim, o que você está fazendo aí? Eu estou falando de educação financeira, serviu de exemplo. É assim que a gente vai mudando aos poucos o país. Quem sabe, não pode ainda fazer muitas viagens, sem muitos dúvida, passeios, não é? Claro. E aí, estão chegando aqui algumas perguntas para nós. Você falou e me fez pensar que algumas pessoas falam que são mais conservadoras ou menos conservadoras. Essa escolha é personalizada, então talvez para quem tenha muito dinheiro, acabou de vender um imóvel, está com um valor maior e está pensando em investir, é importante uma ajuda, porque você falou algo que é verdade. A primeira coisa que a gente pensaria, eu e muitos dos nossos telespectadores, apesar de agora estudar e saber que essa já não é a melhor opção, vou guardar um dinheiro para o meu filho, por exemplo, é uma coisa certa, vou pôr na poupança porque lá não tem erro. Sim. Essa história já mudou, né? A gente já aprendeu que não necessariamente. Já mudou. O que as pessoas não sabem, a criança não tem educação financeira, mas os pais não têm. Então quem é que vai ensinar? É um problema, né? A poupança nunca foi bom, né? Existe um negócio chamado Tesouro Direto, que é mais seguro do que a caderneta de poupança e que rende muito mais. Eu tenho que encerrar, mas a minha pergunta é... Peraí, desculpa te cortar, mas pergunta, dá para todo mundo economizar? Acho que essa é a pergunta X do nosso bate-papo. Dá. Economizar, não. Salvar dinheiro. Salvar dinheiro. Dá, porque se você tem conta no banco, você pode salvar pelo menos 50 reais por mês. Começa daí. Conta de luz, eu acho que todo mundo paga. Então, assim, dá para qualquer pessoa salvar. Vou finalizar com alguns comentários dos nossos telespectadores explicando por que não conseguem poupar, economizar, salvar dinheiro. O Guilherme disse que ele quer comprar tudo de uma vez. A Cris disse que é porque sempre que alguém precisa, ela empresta. Alguns hábitos vão precisar ser mudados, né? Para tudo dar certo. Sem dúvida. Mudança de comportamento. O problema das pessoas não está no bolso, está no cérebro. É o comportamento que os leva a ficar endividados, né? E alguns eternamente. Se você mudar um pouquinho e o X mas eu vou conseguir salvar 50 reais, isso é pouco, não é? É assim, vai juntando. Mas vou chegar em quanto? Mas veja bem, você não vai chegar lá, você não vai estar vivo, não é essa a ideia? A diferença você quer chegar com dinheiro ou sem dinheiro? Faça o mínimo esforço. Para poder chegar bem, não é verdade? Vamos mostrar o resultado da nossa enquete? Não sei não, mostra esse resultado aí. Não sei se todo mundo falou a verdade verdadeira. 53% disseram que não. Eu achei que esse número aí fosse ser maior. Porque a verdade verdadeira é que os nossos telespectadores são muito aplicados, né? Gostei. Convido vocês para voltarem. Foi um prazer recebê-los aqui. Para quem quiser entrar em contato, tem o Instagram, @BolsoForte, e o Facebook Bolso Forte. Tem também o canal no YouTube para você acompanhar Bolso Forte, certo? Isso aí, obrigada, Júnior. Obrigada, foi um prazer recebê-los aqui, viu?